Muitas vezes, minha mãe interrompia uma das inúmeras tarefas cotidianas de uma mulher: varrer o pátio, descascar legumes, catar feijão e sorgo, remexer a terra, desenterrar batata doce, descascar bananas antes de cozinhá-las, e chamava nós três, filhas mais novas que ainda morávamos na casa. Ela não nos chamava pelo nome de batismo, Jeane, Juliene e Scholastique, e sim pelos nomes de verdade, que tinham sido escolhidos pelo nosso pai e cujo significado, sempre sujeito a interpretações, parecia projetar nosso futuro. Umubiei, Uamubiura e Mukassonga. Mamãe olhava para a gente como se ela fosse partir por um longo tempo, como se ela, que raramente saía do terreno da casa e que nunca se afastava da plantação, exceto aos domingos para a missa, como se ela estivesse se preparando para uma longa viagem, como se fosse a última vez que visse as três ao redor dela. E nos dizia com uma voz que parecia vinda de outro mundo e que nos enchia de angústia: quando eu morrer, quando vocês perceberem que eu morri, cubram o meu corpo. Ninguém deve ver o meu corpo. Não se pode deixar ver o corpo de uma mãe. Vocês, que são minhas filhas, têm a obrigação de cobri-lo. Cabe somente a vocês fazer isso. Ninguém pode ver o cadáver de uma mãe, pois senão ela vai perseguir vocês, que são as filhas. Ela vai atormentá-las até o dia em que a morte leve vocês também, até o dia em que vocês vão precisar de alguém para cobrir seus corpos. Suas palavras nos enchiam de medo, não entendíamos o que elas significavam. E ainda hoje não tenho certeza se entendo, mas ficávamos paralisadas de horror. Estávamos decididas a vigiar nossa mãe o tempo inteiro, e caso a morte viesse buscá-la de repente, estaríamos prontas para cobri-la com um pano, sem que ninguém visse o seu corpo sem vida. É verdade que a morte rondava os deportados de Nyamata, mas para nós, meninas, parecia que a ameaça pairava primeiro sobre nossa mãe, como se fosse um leopardo silencioso avançando sobre a presa. Ficávamos atrás dela com a nossa angústia ao longo de todo o dia. Mamãe era a primeira a se levantar e, bem antes de acordarmos, ela dava uma volta no vilarejo. Nós aguardávamos ansiosas pelo seu retorno, ficávamos mais calmas quando víamos, no meio do cafezal, que ela limpava os pés na grama úmida de orvalho. Quando uma saía para buscar água ou lenha, dizia a outra que ficava em casa: cuide bem da mamãe. E só ficávamos tranquilas quando, na volta, víamos que ela estava debaixo do pé de mandioca, catando feijão. Mas o pior era na escola, quando me invadiam imagens de angústia que turvavam a aula. O cadáver de mamãe caído diante do montinho, onde ela tinha o hábito de se sentar. Não cobri o corpo da minha mãe com o seu pano. Não havia ninguém lá para cobri-lo. Os assassinos puderam ficar um bom tempo diante do cadáver mutilado por facões. As hienas e os cachorros embriagados de sangue humano alimentaram-se com a carne dela. Os pobres restos de minha mãe se perderam na pestilência da vala comum do genocídio. E talvez hoje, mas isso não saberia dizer, eles sejam, na confusão de um ossuário, apenas osso sobre osso e crânio sobre crânio. Mãezinha, eu não estava lá para cobrir seu corpo, e tenho apenas palavras, palavras de uma língua que você não entendia, para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha,
com minhas pobres palavras e com minhas páginas, com minhas frases na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo ausente. Essa é a introdução do livro A Mulher de Pés Descalços, de Scholastique Mukasonga. Esse romance foi escrito em memória de Estefânia, a mãe da escritora, assassinada pelos Hutus durante a Guerra Civil de Ruanda. As lembranças de um paraíso perdido, onde Estefânia era uma senhora alegre, casamenteira, que dava conselho às moças em torno do amor e da vida matrimonial, mesclam-se a imagens terríveis, como a busca de esconderijos seguros para salvar seus filhos do extermínio. É um livro avassalador, é um livro que no seu catálogo não é classificado como um romance, mas como relato real. E, embora avassalador, sua leitura é importante para nos mostrar os grandes conflitos da humanidade e os grandes sofrimentos. E, no fim, para nos levar à conclusão de que esses sofrimentos são em vão e que esses conflitos talvez pudessem ser evitados. Eles não fazem sentido no nosso mundo, onde todos deveriam ter a oportunidade de viver e buscar a sua felicidade. Boa leitura.